Bora ver aqui o pessoal da ESPN analisando a vitória importantíssima do Corinthians fora de casa e se rendendo ao elenco do Corinthians, tá? Eu sei que o jogo não foi bonito, mas o Corinthians conseguiu um feito, conseguir esses 3 pontos fora de casa. Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo. Sem mais enrolações, bora acompanhar aqui a análise da vitória do Timão. Vamos ouvir personagens da vitória do Corinthians sobre o Vozão. O Vozão tinha feito 1-0 para cima do Fortaleza, ganhou do grande rival e tal. E aí ontem jogou em casa, tropeçou no Timão. Vamos ouvir então o que disseram personagens. É um sentimento especial, né? Porque o que vale pra gente é a vitória. Estamos batalhando pelos 3 pontos para alcançar o alto da tabela. Então, o mais importante no jogo de hoje foi a vitória, mas eu também fico feliz com o gol. É apenas um bom resultado, nada além disso, e nós sabemos e temos consciência que a nossa pontuação perante a classificação ainda é muito aquém daquilo que nós precisamos e esperamos. Amigo Johnny Gonzalez. O professor Dorival falou, não vou ficar falando, mas falou. Deu o recado, quer reforços. Sem dúvidas, e o Corinthians precisa de reforços, né? Querendo ou não, o Alex Santana, que era uma peça de reposição para jogos quando o Corinthians precisa de rotação, foi embora. O Charles está sendo sondado para ir embora. O Corinthians pode perder outras peças importantes também do elenco. E para você ter um time competitivo, você precisa de outros nomes, né? Ontem o Corinthians com desfalques ganhou. Ganhou e, assim, vamos falar bem a verdade. O desempenho de ontem do Corinthians deixou a desejar, não é um momento de corneta, pelo amor de Deus, não é isso. Todo mundo, né? Foi um dos piores jogos de futebol disputados no planeta Terra neste ano. Foi horroroso o jogo. Dos piores jogos do planeta Terra este ano? É. Nossa. Foi horroroso o jogo. Um certo exagero aí, o jogo foi ruim. O jogo não foi bom, olha, né, Bira? tem tanto jogo por aí. Vamos combinar que o Corinthians nos últimos tempos também não tem tido atuações tão brilhantes. Mas o Ceará também deixou a desejar, eu entendo seu ponto. Quem tava comentando o jogo era o Rafa Oliveira, pô, grande amigo, esse colega nosso. Eu nem lembro, eu já perdi a conta de quantas vezes ele falou que o jogo estava sendo disputado em baixo nível técnico. Mas vamos olhar o copo meio cheio? O Corinthians ontem defensivamente se portou bem. O André Ramalho voltou bem, o Corinthians não sofreu tanto, mesmo quando teve aquele abafo final do Ceará tentando buscar o empate, o Corinthians se segurou tranquilo e era um time que era muito frágil defensivamente falando. E no ataque, quando você não contou com o Yuri, Memphis e até mesmo o Romero... Olha o ponta direita Carrilho aí. O Carrilho achou o Thales Magno, que não marcava, Abel, desde fevereiro. O Thales Magno começa 2025 muito bem. Voltou a história do Thales Mágico, todo mundo pedindo, né? Exatamente, pedindo chances pro Thales Magno como titular. Eu aqui, depois de um jogo, acho que contra o Velo Clube, sei lá, que se o Thales não tava pedindo passagem no elenco. Contra o Velo Clube ele jogou bem, contra o São Bernardo ele fez o gol da vitória, ele teve uma passagem ali no Paulistão muito boa, e aí acabou o futebol do Thales Magno. Ele sumiu e virou até assim, a última opção do ataque ao lado do Héctor Hernandes. Ontem ele aproveitou a oportunidade. Fez um jogo brilhante? Não, mas fez o gol que deu a vitória de 3 pontos importantíssimos para o Corinthians. E quem sabe isso possa trazer uma moral para o Thales, brigar aí por uma posição ou por minutagem, enquanto o Yuri Alberto não volta. É muito importante para o Corinthians adquirir confiança do Carrillo, que não vinha bem, entrou bem ontem e deu uma assistência. O Thales Magno não vinha nada bem e conseguiu fazer um gol. E pensando para frente, o Corinthians precisava de uma motivação extra para fazer um majestoso interessante no sábado. É um jogo muito importante, tanto para Corinthians quanto para São Paulo, esse confronto de sábado. Então você, perdendo em casa para o Bragantino, já vem aquela desconfiança, pressão, Gaviões tendo conversa com o elenco e tal. Agora o clima ficou um pouco mais tranquilo. O futebol apresentado não enche os olhos? Não enche os olhos. Mas os pontos conquistados ontem no Castelão são importantíssimos. Você disse que o Thales Magno não fazia gol desde fevereiro. Desde fevereiro. Então foi uma noite de ufa. Para o Thales Magno, pro torcedor, para o Corinthians. Opa, sem dúvidas. Sabe quantos jogos o Corinthians não vencia? 5. Eram 3 empates, se não me engano, 3 derrotas e um empate, ou 2... Não. Era mais empatou com o empate que Grêmio, derrota, empatou com o Bragantino. O Atlético Mineiro também estava nessa conta, né? O Corinthians não perdeu do Bragantino. Perdeu do Bragantino, empatou com Vitória também. Vitória, com o Grêmio. Conta. O Corinthians não vencia há tempos. E o Ceará vinha bem, você mesmo citou, o Ceará ganhou o clássico, a freguesia continuou contra o Fortaleza, então qualquer corintiano que você perguntasse antes de entrar em campo contra o Ceará, você assina empate? Todo mundo ia assinar. Então esses 3 pontos vêm muito bem a calhar para um time que estava, assim, com pouca confiança. É importante também porque o Corinthians, ele tem que se estabilizar
nessa parte de meio para cima da tabela. Sim. Que acho que é a parte que esse time tem potencial de conseguir. Né? Até porque você fica com uma margem de trabalho. Eu já vi, quando o Corinthians perdeu do Bragantino, eu já vi corintiano falando, tô começando a ficar preocupado com o rebaixamento. Ainda tinha alguma distância, Sim. mas já vi corintiano com esse papo de novo, que seria o De terceiro. novo não, né? Porque no De passado, novo apesar não. de ter terminado em sétimo, ele brigou contra o rebaixamento. Deu uma arrancada nos últimos 9 jogos. Exatamente. 8 Então, vitórias. ele sai de 18º para 7º em 9 jogos. Então, o corintiano já estava ficando desconfiado. Então é bom pro Corinthians porque, olha, o segundo semestre vai ser muito atribulado. Tem a questão da fora de campo tem a questão da definição do impeachment do Augusto Melo. Daí vai ter uma questão de eleição para ver se o Augusto Melo tivesse o impeachment confirmado, vai ter uma eleição para definir quem assume o Corinthians até o final do ano que vem, que seria quando terminaria o mandato do Augusto Melo. Tem uma questão ali que o Corinthians atrasou, tá devendo bicho, até atrasou alguns salários ali. Então Tem outra. Desculpe, Bira. Tem uma bomba daqui a 13 dias. Praticamente 2 semanas. Tem Corinthians e Palmeiras. Na Isso, na Copa do Brasil. Só isso. Hoje é dia... Hoje é quinta-feira, dia Hoje é 17. dia 17. 17. Dia 30 tem o primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, isso Que o é Corinthians... mando do Corinthians, né? O Química Arena. Dessa vez Primeiro define na Quarta-feira, uma E quarta-feira a daqui a sequência 13 até lá dias. é muito complicado. É, Uma com o bomba que eu Botafogo quero ainda- dizer, porque Corinthians e Palmeiras é sempre uma bomba. É E uma no final bomba de semana pros tem o dois. São Paulo. São Paulo, E sábado tem o São Paulo. Botafogo e Cruzeiro. São os 3 jogos do Corinthians antes de pegar o Palmeiras. E o Ceará fora também era um confronto difícil. Então a sequência do Corinthians era muito... era Ceará fora, São Paulo fora, Cruzeiro em casa e Botafogo fora. A sequência do Corinthians é braba, é muito difícil. Desculpe, Bira, que Mas você... pode calejar, né, Bira? Bira, você estava numa Pode calejar. sequência. Você... Pode calejar, Continue. mas ao mesmo tempo a gente pode ter um segundo semestre muito atribulado. Então é bom você ter feito uma gordura ali, né? Porque se você tiver uma queda, um problema de crise, salário atraso, esse time dá uma caída, você tá trabalhando ali no meio pra cima da tabela. Você pode perder umas posições e tudo, mas você não tá passando susto, né? Então é bom pro Corinthians até porque o clube vai ter que ainda mexer muita coisa, né? Então... Até na questão dos reforços. Até a questão de reforço, que o talvez o Dorival jogador citou. saia, tem o Breno Bidon que teoricamente ele tem o interesse lá do PSV nele, já se falou muito do Yuri Alberto, Do Garro. o também. Garro, então a situação do Corinthians é muito instável, então quanto mais ponto fizer agora nesse começo para te dar uma segurança ali, melhor. Ontem falávamos do Vasco, se foi ontem ou antes de ontem, essa semana, sobre a necessidade de reforços, cobranças pro Pedrinho, e eu me lembro de argumentos assim, mas o Vasco, com que dinheiro? Então eu vou repetir a pergunta, o Corinthians precisa de reforços? Tem dinheiro? Ou sempre acha dinheiro? Vendendo Porque a o dívida Breno só Bidon. aumenta. O Breno Bidon, o Corinthians pode adquirir bastante uma venda, né, farta, vamos dizer assim, em relação a E finanças. o dinheiro que entrar do Breno Bidon é para reforços? vai acabar Tem nada sendo, pra pagar? vai ser uma rotação, né, Abel? Não tem jeito. Hoje em dia, a gente vê o São Tudo bem, Paulo. isso, né, que não é só o Corinthians, ô, João. É o futebol brasileiro como um todo, né? Você viu alguns clubes aí, os 4 que foram lá pro Mundial, voltaram com uma bolada. Opa! Agora, o quanto dessa bolada vai ser usado para pagar as respectivas dívidas? Né? Dívidas. No caso especial do Fluminense, que foi o clube que chegou mais longe no Mundial de Clubes. Embora uma boa parte desse prêmio fique lá, em questão de impostos, ainda assim encheu o caixa e vai botar mais 22 milhões de euros com a venda do Arias. Isso aí vai para pagar dívida, que o Fluminense deve muito dinheiro. Ou vai ser reinvestido no time? Essa é uma questão. E passa também pelo Corinthians, né? Ah, ok, se vender o Bidon tem dinheiro, mas vem cá, e os 2 bilhões que tá devendo lá? Como é que faz? Não, e pra assim, pagar? Mas sem novidades também, né? O Corinthians tá especializado E em nem ser pra falar dos 2 bilhões. Atrasando salário, Isso que eu ia falar. atrasou salário recentemente. E nem falar dos 2 bilhões, mas e os salários atrasados de... Direito de imagem. Até do time feminino tem premiação atrasada, que é até pouquinho em valor, assim. É bem menos. Mas tá devendo. Então, o Corinthians tem que fazer... O Fabinho Soldado falou que deve fazer um mercado parecido com o do ano passado, né? Buscar oportunidades, jogadores se encontrar. Aí o E até- rumbo vai ser gigantesco Então, mas também. até O Corinthians que gastou muito no ano passado Então, nessa janela. Não, de meio de ano foi muito jogador sem... Carrídio, Então, só Alex que a questão, Santana, mas Charles. a questão não é compra, a questão é que são salários altos. Memphis. Só isso. Então, mas a questão é que são salários altos. Sim. Então, não teria que ter aquele desembolso imediato, mas você vai ter que ficar arcando com aquela folha salarial ali 1 ano, pelo menos. E o Breno Bidon, se sair, ele não é um cara que tem um salário tão alto. Porque ele é garoto, ele é um jogador que foi formado na base. Então, assim, tudo bem, você ganha um dinheiro do Bidon que você pode pegar uma parte para reinvestir em contratação. Só que a contratação você não vai investir na hora, mas você vai ficar gastando ela em 12 meses, ou 24, sei lá quantos anos de contrato vão ser dados para os jogadores. E com salário alto, e o Breno Bidon não dá um alívio na folha salarial.
Não dá. Mas, ao mesmo tempo, é um dinheiro entrando no caixa. Com certeza o Corinthians vai precisar trazer gente. Porque se você pensar, o Breno Bidon é do mesmo setor... Precisa o quê? Jogador de velocidade, é isso? Ponta. Um ponta, um zagueiro. Acho que o Corinthians precisa reforçar o setor defensivo, porque até hoje, mesmo com... Quais são os zagueiros? Gustavo Henrique, Kaká, Ramalho... Félix Torres. E o Tchoca. Félix Torres, Tchoca. Cinco nomes que a gente falou. Precisa mais? Me diz um desses 5 nomes que o Corinthians falou. Esse aí é zagueiro titular. Mas não é? Ramalho não pode ser? Não. Hoje, Não pelo que vem Félix apresentando, Torres não. pode ser? Fez uma boa partida ontem, Tô tá? dizendo que não é, tô dizendo. Não tem capacidade pra ser? Capacidade pode ter. O André Ramalho provou essa capacidade no final do ano passado, mas o 2025 do André Ramalho é muito ruim. O Kaká, a gente sabe, é o jogador bipolar. Ele faz gol contra, erra, acerta. Eu acho que mais do que na zaga, acho que a defesa do Corinthians tem muito jogador que já jogou bem que não tem jogado bem. Mas se você trabalha, organiza o time, ela tende a melhorar. Acho que me incomoda mais o problema no ataque. Você vê que não tem ninguém quando sai o Memphis e o Yuri Alberto. O Memphis não joga todo o jogo. Mesmo quando joga, ele já tem uma queda física no final do jogo. Você vê que agora o Corinthians está começando até a dar mais minutagem. Desculpe. E oportunidade no elenco para os garotos. Kaique, Guinegão no ataque. Tem alguém para fazer gol, por exemplo? Porque o Guinegão também não é esse cara que faz gol. Não é. Contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians não faz um jogo horroroso. O Corinthians perde o jogo, mas o Lucão foi melhor em campo, o Romero perde um gol na cara. Garro perde gol. Então, o Yuri Alberto naquele jogo, o Corinthians talvez até vencesse esse jogo. Poderia ter vencido o jogo. Então, só que não tem o Yuri Alberto, não tem ninguém pra O Yuri Alberto hoje, Bira, é o jogador... Eu tenho falado isso faz tempo na redação. O Yuri Alberto é o jogador mais importante do Corinthians. Porque o Yuri Alberto não tem reposição, né? O Garro agora também não tem porque o Coronado acabou saindo e tudo mais. Mas o Yuri Alberto é um cara fatal pra esse elenco. O Memphis tem? O Memphis não tá apresentando, né? Faz algum tempo que o Memphis está devendo. O Memphis não fez um jogo horroroso contra o Bragantino. Faz falta. Se você olhar os números dele, são números ainda Mas assim, o Memphis e o Garro... Querendo ou não, eles eles podem, assim, um tá fora. Se você tem o Garro ou o Memphis, são jogadores que no setor ofensivo eles podem criar. Mas o matador, o finalizador, pra mim, o Yuri é muito mais falta. Lógico que faz, todos fazem. Pensa um jogo do Corinthians. Pilares fazem. Pensa um jogo do Corinthians, que a dupla de ataque é Yuri Alberto e Memphis. Aí pensa o mesmo jogo com Yuri Alberto e Romero ou Yuri Alberto e Thales na dupla de ataque. Faz diferença. Faz diferença, mas agora faz o mesmo pensamento Memphis e Romero, Memphis e Thales. Não, mas o Yuri Alberto faz muita falta porque também. O Memphis tem sido mais o segundo atacante do que o primeiro. Sim. Então eu tô falando assim, o Yuri Alberto tem que estar lá, mas ele com o Memphis é muito mais forte do que ele com o outro jogador. O Corinthians perde também, então tem que ter mais... O Corinthians tem 4 jogadores essenciais demais. Yuri Alberto, Memphis, Garro e Hugo. Perfeito. Carrígio é importante, mas não coloca um patamar abaixo. Só pra voltar e terminar o assunto, eu tô mais com o Bira. Porque eu não consigo... Eu não concordo com você quando você diz que o Corinthians tem 5 zagueiros e nenhum deles serve. Então, se tiver que contratar um zagueiro, não é pra vir pro elenco. Tem que contratar mais um para ser titular. Então, o Ramalho não serve, o Kaká não serve, o Gustavo Henrique. Todos esses foram contratados e nenhum serve. O Corinthians errou em tudo. E não é assim. E assim, desses 5, o Tchoca é mais. Não, o Tchoca é um garoto, é uma aposta. E eu acho que ele, assim, ele futuramente pode ser um jogador falou, que ele tem razão. Nível. Todos já tiveram boa fase, já jogaram melhor. Então ele tem que retomar. O Félix Torres nunca teve uma boa fase no Corinthians, Abel. Não tô falando do Corinthians, eu tô falando da carreira. Mas aí que tá, a gente tá falando do Corinthians, né? Não, mas até o Gustavo Henrique também teve um momento muito melhor no Santos. Mas o Félix Torres no Corinthians jogava mal, ia pra o André Ramalho teve excelente momento no Corinthians. Sim ou não? O Tchoca teve excelentes momentos, inclusive sendo elogiado. Garoto, mas elogiado. O Tchoca fez 2 bons jogos e já foi fritado na pré-Libertadores. Esse garoto, eu boto muita fé que futuramente pode ser um excelente zagueiro, mas ele hoje... foi elogiado, Tchoca? A gente tá falando do... Ele foi bem no Ceará. A gente tá falando do Corinthians, gente. Exatamente. Eu acho que o que o João tá querendo dizer, eu tô tentando entender, é que falta o dono da defesa. Exatamente. Aquele zagueiro que é a referência, que é, como ele falou, você tem no ataque o Garro, o Memphis e o Yuri, que são jogadores que ninguém discute, que ninguém debate. Perfeito. São jogadores fundamentais para o Corinthians. Posso dar um exemplo? E tem o goleiro. São Paulo Futebol Clube. Vive um momento até similar na tabela e o futebol apresentado, questionamentos. O São Paulo tem o Arboleda. O Arboleda é um zagueiro incontestável. Você tem Sabino, Ferrarese, Alan Franco, ali você vai rodar. Tudo bem. Mas você tem um zagueiro que, pô, ali eu me garanto. O outro rival Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo, pô, sacanagem. É o dono da defesa. É o dono da defesa. Falta isso no Corinthians. Não tem o zagueiro referência do time. Então, mas você pode criar, você pode fazer com que o jogador... Não é racional. E o Corinthians teve isso em passados recentes, duplas de zaga
Firmes. Gil, Balbuena, em bom momento. Mas não é racional você contratar mais um zagueiro e ter 6 zagueiros no elenco, sendo que só um é da base. Que é o Tchoca. Sim. Só um é barato da base. Todos os outros 5 foram contratados. Isso que eu tô falando. Não Então é racional. contratou tudo errado, Mas, Corinthians. mas o Então, Corinthians é tem uma gestão de elenco horrorosa, gente. Isso não é de hoje. João, o próprio Félix Torres, assim, no Corinthians... Olha a não grana jogou que foi grande gasta coisa. no Félix Você, Torres. o Félix Bira. Torres jogava mal no Corinthians. Ele já como atleta do Corinthians. Jogava Sim. mal no Corinthians, ia pra seleção do Equador, jogava bem pra caramba. É isso que eu tô dizendo. Então, assim, não é que ele não tem futebol. É que, assim, de repente o contexto não tá bem. O melhor momento do Félix no Torres, Corinthians foi de lateral. se o Hugo não pega o pênalti na final do Paulista, nunca mais tinha vestido a camisa do Corinthians, você tá gente. se prendendo a um lance. Não, mas não é um só lance, esse, não. gente. Pô, No Félix Torres, aí eu vou defender o João. Aí eu vou defender o João. Ele tem uma sequência de lambanças em jogos importantes com a camisa do Corinthians. Não É verdade. É verdade. Não, Tem razão, tem razão. Eu tô tentando não falar com o fígado, mas é verdade, Tem a pô. expulsão contra o Racing de Montevidéu que o Corinthians até acabou ganhando o jogo, mas Pô, fez vamos um enumerar os sufoco erros do naquele Kaká jogo. também. Vários. Sabe? Vários. Mas por que, que o cara Ramalho joga não- bem na seleção do Equador e joga mal no Corinthians? Aí, pô, tem mistérios que a vida não Então, consegue. O Arboleda não é titular na seleção do Equador e o Félix A gente tem que pensar que muito da amostragem que a gente tem com todos esses jogadores era o Corinthians do Ramon Dias, que era um Corinthians que jogava muito ofensivo, de forma muito ofensiva e muito exposto atrás. Sim. Né? Tanto é que o Dorival tenta até ajeitar essa defesa, fazer uma linha de 4 mais composta ali pra não deixar os laterais tão expostos no mano a mano com os pontas adversários. O Corinthians tomando muito gol de bola aérea. Então o Corinthians tá tendo que O ajeitar Corinthians essa defesa. perdeu o Lucas Veríssimo, Agora, que era um bom zagueiro. Não, agora eu só Né? não acho Deu, que é quase não racional. teve. Daquele jeito que foi, né? Agora Bem Você me Corinthians. convenceu, precisa de zagueiro. Vamos! Às vezes acontece. pô. Você me convenceu, Johnny. Precisa do dono da defesa, aquele zagueiro que é a referência. Mas então Mas eu tem que quero se manter, então tem que sair complementar, dois. então. O xerifão! Não Foi faz isso. incompetente demais. Cadê porque o xerifão? Todos esses que estão aí foram contratados Isso eu também de concordo. 2 anos Eu pra cá. concordo super com você. O André Exceção Ramalho é o pode Tchoca. ser útil como titular em algum momento. Sim. Não tô falando que não presta pro Corinthians, não é isso. Mas precisa de um cara ali pra fazer uma dupla. Félix Torres. Toda vez que você vai ver o time titular do Corinthians, quando vê escalação, saiu a escalação. Hugo, beleza. Mateuzinho, vamos lá, tá jogando bem pra caramba. Ótima temporada. Félix Torres e Kaká. Vai sofrer. Félix Torres e André Ramalho, hoje. Vai sofrer. E o Tchoca, que eu disse, concordo Gustavo também. Henrique. Vai sofrer. É que o Gustavo Vai Henrique sofrer. praticamente não jogou esse ano, né? Mas, assim, em É, o alguns Gustavo momentos Henrique- ele até vira esse xerifão. Não, mas esse ano ele Mas jogou ele muito mal pouco, joga. muito pouco em quantidade mesmo. lesiona. Ele ficou muito ficou lesionado. E o Jogou Tchoca, porque mais tava uma fora. vez, tem potencial. Mas a torcida também não tem paciência. é um Resumindo, momento tem que difícil. contratar um zagueiro pra Isso. chegar e assumir a posição titular. E um Pra pontinho. ser o xerife. É isso? E um pontinho. Vamos falar do São Paulo agora. Centroavante, pô. Centroavante. Não né? precisa mais. Mas daí eu vou falar igual o Abel. O Hector Hernandes tá lá. Eu dou o braço a torcer. Vocês me isso aí. convenceram Maravilha. em relação O Finazzi tá lá com o a essa técnico do sub-15, necessidade. pega ele. em relação ao Félix Torres. Vocês têm razão. É. Não foi uma falha só, foram várias. Vocês têm total razão. Já começo aqui, né? Finalizo perguntando pra vocês qual que é o setor que o Corinthians mais precisa de reforço. É no ataque, é nas laterais, sistema defensivo no meio de campo. É preocupante, cara, a gente olhando pra história do Corinthians, porque nós terminamos a temporada precisando de um zagueiro urgente, tá? A nossa esperança, e a esperança acho que da comissão técnica, né? É que nessa pausa aí do Mundial de Clubes, o Corinthians conseguisse se reorganizar, voltar para a órbita aí da zaga. E daí é o que aconteceu. Então, o Corinthians não tomou gol nesse último jogo, muito bom. Crueldade, né? O penúltimo jogo que tomou um gol no último minuto. Dá para ver uma certa evolução na zaga? Cara, é difícil dizer, né? Mais uns 2, 3 jogos aí sem vazar, fazendo defesas consistentes, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil pra gente poder analisar. Mas e aí? Você acha que o Corinthians precisa de um atacante, um jogador de ponta, um zagueiro? Cara, quero muito saber sua opinião. Comenta aqui, deixa sua opinião nos comentários, prometo ler e responder o seu comentário sobre isso. Beleza, pessoal? Próximo jogo do Corinthians é contra o São Paulo, né? Temos um majestoso e essa vitória foi importante, tá? Sei que foi um jogo feio, trocado, um gol feio, mas o Corinthians consegue, ó, respirar um pouquinho para chegar bem no majestoso, né? E vamos ver que a lei do ex vai prevalecer lá em relação ao Dorival Júnior, né? Com os Trica. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Agradeço demais a presença de vocês. Se você não for inscrito ainda, curte aí
o vídeo, se inscreva no canal para sempre receber as notícias do Coringão. Sem mais enrolações, até o próximo vídeo. Valeu!